que se nós quisermos, nós não precisamos nos alimentar. Porque o Senhor agora fez algo tremendo para nós. Ele está nos alimentando agora. Ele está nos alimentando não mais com a teologia da árvore morta, com a teologia da morte, não mais com a teologia do conhecimento do bem e do mal. Por isso que ele é capaz de enganar o mundo inteiro, porque ele conhece o bem. Mas nós estamos alimentando a árvore da vida nessa reta final. Então, povo abençoado, Jesus, esse sim é a árvore da vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele diz em João 5,24: em verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Você vai ter vida. Vida. Ele está te oferecendo a vida eterna, enquanto Lúcifer está te oferecendo o quê? Usura. Ele está te oferecendo riqueza. Deus não tirou a riqueza dele. Todas as pedras preciosas que existem em cima dessa terra foram criadas justamente no dia em que ele foi criado. As pedras preciosas que as pessoas desse mundo inteiro vivem a correr atrás, significa que elas pertencem ao corpo de Lúcifer e inconscientemente elas não sabem disso. Elas pertencem ao corpo do diabo, porque elas vivem a correr atrás dele, a raiz de toda espécie de mal. Aleluia, glória a Deus. Então veja só, povo abençoado, em Marcos 16 ele diz: quem for batizado, quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Lembre-se, povo abençoado, essa árvore ela tem algumas qualidades muito poderosas, das quais essas são ferramentas mais poderosas para ele usar para poder te tirar do eixo, para poder ele te tirar da eternidade. Lembre-se que foi o Senhor que submeteu nós a esse teste. Mas Deus, e veja só, quando Deus envia um mensageiro, uma voz para nós, você vê que o aumento da riqueza, a evolução das coisas nesse mundo está cada vez mais. O mundo está se tornando um parque de diversões em que nós não temos tempo mais para Jesus. Algumas pessoas dizem que eles falam consigo mesmo que o cristianismo vai acabar. Ele disse: não, o cristianismo vai desaparecer. Porque o espírito que prepara a igreja para o arrebatamento está aqui. Mas o espírito que prepara a igreja para o anticristo também está aqui. Um está pregando o evangelho da vida eterna, e o outro está pregando o evangelho da prosperidade, morte. Em outras palavras, morte eterna. Aleluia. Então nós devemos abrir os nossos olhos para nós entendermos aonde que o inimigo quer te acertar. Aleluia. Em Tessalonicenses capítulo 3, verso 1, ele disse: se vocês morreram com Cristo, por favor, tire os teus pensamentos da terra. Porque tudo que você vê nessa terra traz confusão. Tudo que você deseja nessa terra traz problemas para o teu coração. Tudo traz contenda. E ele disse: o que Deus está te oferecendo é a paz. Ele disse, em outras palavras, ele está dizendo: você tem que negar a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo. Veja o que ele diz aqui, ó.
verso 13. Além disto, Ezequiel, verso 14, 28, 14. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste no Éden, no monte sagrado de Deus. Caminhava entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo, tu eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. Desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra se encheste o coração de arrogância, brutalidade e pecastes. Por este motivo, eu te lançarei profanado e humilhado para longe do meu santo monte. Te expulsarei, ó querubim da guarda. Te expulsarei, o querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração se tornou altivo, soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do esplendor da tua fama. Você já viu o diabo falar que você é feio, você é isso e aquilo? Ele só te eleva o ego. Ele só eleva o teu ego. Você já imaginou? Por causa da tua impressionante formosura, uma das maiores ferramentas que ele usa na terra para derrubar a humanidade é a beleza. A primeira de todas armas mais poderosas que ele usa para derrubar a humanidade, nós sabemos que é toda a riqueza e glória que Deus deu a ele, não tirou. Ele continua aqui nessa terra com essa riqueza e com essa glória. Você vê, olha para os prédios, para os palácios, olha para todas essas coisas. Tudo isso pertence a ele. Deus deu a ele, para ele lutar com essa riqueza, com essa glória, com esse poder, com essa beleza, com essa sabedoria, contra a igreja dele. Enquanto que para nós o Senhor deu o Evangelho. O Senhor deu a sua palavra. Povo abençoado, nós não podemos brincar. Você tem que fazer uma autoanálise para você compreender se a sua mente não foi corrompida com essas atitudes que o inimigo usou para derrubar ela. Quando ele chegou elogiando, quando ele chegou dizendo para ela que você será como um Deus, ele diz: a tua impressionante formosura corrompeste o teu saber por causa do esplendor da tua fama. Ele era muito famoso. Você já imaginou que a glória e fama da terra é ele que dá às pessoas? Ele é que persegue o mar bonito. O pastor Diego leu aqui Davi orando, dizendo: Senhor, não deixa. Ele falava como se a soberba fosse uma pessoa. Não deixa que essa aqui venha me atrapalhar a minha caminhada. Não deixe que ela entre. Não vem que ela entre em mim. Não deixa que a soberba se aproxime. Povo abençoado, é terrível, é tremendo. Nós temos que temer, porque nós estamos falando de uma pessoa em que o Senhor colocou no nosso caminho, e que você tem que absorver as palavras do Senhor como o justo Ló, que não deixou penetrar no coração, como Jó, quando permitiu que Satanás fosse até ele e arrancasse todas as riquezas que ele tinha, pensando ele: se eu tirar as riquezas, ele vai blasfemar contra Deus. E ele só cada vez mais fez com que o nível
de santidade e justiça do justo se aproximasse mais de Deus. Glória a Deus. Então agora ele compreendeu que é melhor dar a riqueza para as pessoas do que tirar. Agora ele viu que a estratégia mais correta é te iludir, te prender com as riquezas desse mundo, fazendo com que você esqueça de Jesus. Quando você vai em Apocalipse capítulo 3, ele disse: eu tenho de tudo e nada preciso. Uma igreja lá disse, a igreja de Laodiceia: eu tenho de tudo e nada preciso, eu sou rica. Ele disse: eis que eu estou à porta. E ela disse: não, nós não precisamos de você. Nós já temos o corpo de Lúcifer aqui para nós. O corpo dele tem muitas pedras preciosas. Jesus não, o Senhor pode ir embora. O Senhor não tem nada a nos oferecer. Como eu bati na porta e vocês não abriram para mim, eu vou escrever e vou jogar um papel aí dentro. Se alguém ler e ouvir, por favor, abra a porta e siga-me. Amém? Glória a Deus. Povo abençoado, você já imaginou o modelo da perfeição se tornar o modelo da imperfeição? Quando Deus disse que o anticristo nos enganar de vários modelos, você começa a entender, quando você olha para o mundo que você está saindo, que todas as ações que estavam lá são ações que fazem com que nós acreditávamos que éramos ações normais. Nós dizíamos isso no nosso curso: não, eu sou uma pessoa direita, eu não faço nada de errado, eu vou para o céu, Deus não vai me deixar porque eu... E é isso que ele introduziu na nossa mente, no nosso coração. Em Hebreus capítulo 9, ele disse que o sangue de Jesus veio purificar as nossas consciências das atitudes que levam à morte, das nossas obras que levam à morte, do nosso estilo de vida que leva à morte. Ele veio nos purificar, ele veio pagar o resgate que era impagável. Ele veio dar um choque, uma descarga elétrica no nosso coração, para que nós possamos abrir os olhos por um instante e observar a situação em que nós vivemos. E observar no ponto em que nós estamos nesse mundo. Porque ele está dizendo que nós estamos dormindo, principalmente no horário da meia-noite, quando você vê que há uma voz gritando na meia-noite. E o que é impressionante, povo abençoado, que quando as 10 virgens partem para encontrar com o noivo, 5 delas não levam azeite de reserva. E o que elas usam para ter esse azeite de reserva? Quando elas verem que as 5 prudentes não dividem com elas, elas usam o corpo de Lúcifer para ir comprar. Então você fica parado e chocado de compreender que tudo nesse mundo está sendo comprado através do corpo de Lúcifer, através do dinheiro. Elas saem para comprar o azeite, povo abençoado. Elas usam o dinheiro para comprar o azeite. Você já imaginou como que elas conseguiu? E a igreja sábia foi absorvida por esse comando. Por que ela foi absorvida? Porque você vê o Senhor Jesus colocando elas para dentro. Ele coloca elas para dentro. E nós sabemos que a mensagem dessa hora, dessa última hora, é o azeite de reserva. O Senhor está trazendo o azeite de reserva para que nós possamos trilhar nessa escuridão até o dia em que nós entrarmos. Até o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor. Aleluia. Então há uma instrução poderosa para nós.
há uma instrução muito grande aqui para nós. Para nós fugirmos, nós não ouvirmos, nós não darmos nossos ouvidos para as instruções da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela está usando a Bíblia para enganar a humanidade. O que é impressionante é que, se você olhar para a humanidade hoje, eles não querem ir na igreja. E por que eles não querem ir na igreja? Eles sabem, pela unção básica que Jesus colocou dentro do coração de cada ser humano na terra, eles sabem que aquela igreja não está pregando a justiça. Eles não querem ir para a igreja. Eles sabem que eles estão pregando corrupção. Eles sabem que eles estão pregando o corpo de Lúcifer. Eles sabem que eles estão pregando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles sabem disso. Aleluia. E nós percebemos que a igreja de hoje, ela está enfeitada. O enfeite que é usado para decorar a igreja santa do Senhor chama-se a disciplina, a obediência, o caráter, as atitudes, as ações. Mas a igreja de Lúcifer, ela observou a beleza de Lúcifer também, que é a ferramenta mais poderosa. Você olha para o mundo de hoje e você vê o nível da beleza. Então você percebe que aquela beleza não é daquela pessoa. Aquilo é uma imagem em cima de outra imagem. A imagem de Lúcifer em cima de uma imagem de uma pessoa. Porque elas preferem a imagem de Lúcifer do que a imagem de Cristo. Elas não querem ser adornadas através das ações santas, através das atitudes da submissão, da reverência, do pudor, do temor, de um comportamento reto, um comportamento santo, como era Sara. Povo abençoado, esse é um momento incrível em que nós podemos abrir os nossos olhos do conhecimento e ver com clareza o que o inimigo fez com a igreja de hoje. O que o inimigo está fazendo com a igreja de hoje? Ele está preparando a igreja para receber o anticristo. Porque o Messias deles que está vindo é um que vem para tirar ele das situações difíceis, ou seja, dar coisas boas com relação às coisas desse mundo, materialismo, casa, bens. Nós não podemos deixar o nosso coração nos apegar a essas coisas. O Senhor Jesus disse: você tem que negar a si mesmo. Significando que a tua personalidade, ela tem que desaparecer. Significando que a pessoa que éramos nós, antes nós éramos criado à imagem e semelhança de Lúcifer e não a do Senhor. O que o Senhor está tentando fazer é pegar um filho de uma serpente e transformar ele em filho de Deus. Porque quando você vai perceber, o semeador saiu para semear uma palavra. E você vê que é um grupo, o terceiro grupo, que está quase entrando no reino do céu, que ele ouviu a mensagem do Senhor Jesus, ele combateu seriamente, mas diz que quando ele olhou para as riquezas, ele foi seduzido no coração e não entrou. Nós estamos falando de pessoas desse tempo, desse momento, desse dia. Ele foi seduzido pelas riquezas e não entrou na eternidade. Jesus falou em Mateus capítulo 4. Vamos ver Mateus capítulo 4. Ou melhor, Jesus não. Mateus capítulo 4. Veja o que acontece em Mateus capítulo 4. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4.
Verso 8. Tomou o diabo e levou-o agora para um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrares e me adorar. Qual que é a ferramenta, última que ele usou aqui? Qual que foi a última tática? Essa é a última tática que ele usou aqui. Primeiro ele usou a fome. Nós sabemos que quando se fala em comida, a humanidade treme e teme. Mas lembre-se, povo abençoado, que a fome é juízo de Deus. Isso já está marcado dentro da tribulação, quando o Senhor Jesus soltar os mísseis nucleares sobre essa terra, não haverá uma folha verde em cima dessa terra. Haverá fome. Então o coração daquelas pessoas vão ser testado de forma muito dolorida lá dentro de Sodoma e Gomorra. Mas ele vem aqui e mostra para ele todos os reinos e ele disse negativo. Não. Ele disse: se tu é, transforma essas pedras. Se tu é, pula daqui. Se tu é, veja só os reinos. Tudo isso te darei. Ele querendo colocar incredulidade dentro do coração do próprio Deus. Dúvidas. Então você vê qual foi a ferramenta que o diabo usou para tentar derrubar o Senhor Jesus. E você consegue enxergar, na altura em que nós estamos vivendo, a igreja devolvendo mais uma vez ao diabo o poder de comando da terra. Uma vez que a igreja recebeu esse poder diretamente do Senhor Jesus, quando ele disse: toda autoridade no céu e na terra foi me dada. Toda, absolutamente toda. Agora essa mesma autoridade, ele disse: vão. Vocês pegarão serpente, nenhum mal lhe fará. Eu dou a vocês todo o poder para combater contra o inimigo. A igreja tinha o poder, mas a igreja se corrompeu quando ela devolveu o poder para Satanás nesse tempo em que nós estamos vivendo. Por isso o Senhor enviou uma voz de fora, porque aqui dentro já não havia quem poderia falar por ele. Não havia ninguém que poderia falar por ele. E isso é nítido quando você vê a beleza de Lúcifer na igreja de hoje, quando você vê a igreja de hoje comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um fruto em que ela, quando come, ela se faz o quê? Ela se endeusa. A beleza, a riqueza e a sabedoria são as 3 ferramentas que te faz um Deus nessa terra. Quando você tem dinheiro, você se sente alto. Quando você é bonito ou bonita, você se sente alto.